Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Mais de um ano que eu não gravo um vídeo pra nada, né? Muita coisa aconteceu. Eu fiz um ano aqui em Portugal mês passado. E bom, esse aqui vai ser um vídeo pra atualizar algumas coisas que aconteceram nesse ano. Eu acabei não gravando muitas coisas, muito conteúdo, porque eu sabia que ia ficar focado 100% em trabalho. E eu não estava muito confortável também pra gravar alguns vídeos de acordo com a minha rotina, né? Agora tem muita coisa que aconteceu, então vou falar pra vocês o que aconteceu durante esse tempo todo. Basicamente o que aconteceu dentro desse um ano, logo pouco depois que eu parei de fazer os vídeos, eu consegui um trabalho num restaurante. Eu consegui esse trabalho porque eu fui retirar um pedido no local, eu deixei o meu currículo lá e eles me chamaram para uma entrevista, eu fiz a entrevista, depois me chamaram para um teste, eu fiz um teste e consegui o trabalho. Uma coisa que eu já estava querendo, um trabalho fixo, porque as entregas eu percebi que no verão eu já sabia, eu já tinha essa noção, porque eu já pesquisava muito sobre vídeos de delivery na Europa e tudo mais, então eu sabia que no verão o valor das entregas e a quantidade de entregas iria diminuir. Então não tinha muito o que fazer. Eu consegui um trabalho, fiquei nele, deixei as entregas de lado, encostei minha bike e fiquei nesse trabalho aí quase um ano, deu 7 meses. Recentemente eu saí desse trabalho e agora comecei em outro. Assim, não foi o melhor trabalho do mundo em questão de salário e de inúmeras outras coisas que aconteceram, mas foi um salário que me ajudou a pagar as minhas contas do Brasil. Hoje finalmente eu tô com praticamente tudo pago, tem algumas coisas que ficaram assim, mas estão para se resolver já. É um trabalho com salário mínimo, né, com ordenado mínimo, como eles dizem aqui. Mas mesmo com o ordenado mínimo eu acabei me tornando um funcionário que era necessário no local. Então isso me disponibilizava poder fazer mais horas extras e eles me colocarem para fazer horas extras. Então acaba que desde que eu comecei a trabalhar lá eu nunca recebi o ordenado mínimo, sempre um pouco a mais. O ordenado mínimo em 2024 era de 820 euros, eu recebia sempre por volta de 900, 920 euros sempre. E depois em 2025 o ordenado subiu para 870 euros, então também ficou mais ou menos nessa faixa de 100 a 200 euros a mais que eu recebia todos os meses. Esse restaurante que eu trabalhei era um restaurante de brunch, então geralmente os pratos são mais fotogênicos assim, né? Então no verão vem muitos turistas, com isso os turistas acabam deixando mais gorjeta. No verão a gente recebia uma média de 30 a 40 euros de gorjeta por mês. Assim que passa o verão, que é a temporada alta, que os turistas eles param de vir, a gorjeta cai bastante. Então tipo assim, tiveram meses que a gente recebeu 10 euros de gorjeta. Mas já é um valor que ajudava bastante, tipo comprar uma coisa aqui, pagar uma conta, mandar um dinheiro para o Brasil ou algo do tipo. Só que aí logo em seguida começaram a vir os problemas, né? O clima, depois que passa o verão, ele não fica muito favorável. Muita chuva, por exemplo, agora a gente está na primavera, então chove bastante, está chovendo bastante. O inverno também chove bastante, a temperatura cai muito. O dia mais quente que, se eu não me engano, eu peguei no verão do ano passado foi por volta de 35 a 36 graus, então é bem quente. E exatamente no último dia do ano bateu 0 grau, 0. A sensação acho que estava de -2, se eu não me engano, mas abaixou muito a temperatura no último dia do ano. Algumas dificuldades também que eu tive foi em relação a abrir a minha conta. Demorei de 4 a 5 meses para conseguir encontrar um banco, e aí foi por indicações, pessoas foram me falando, vai em tal lugar que esse banco é mais fácil de abrir conta e não sei o que. Eu ia, não dava certo, até que eu consegui. Outra coisa também que aconteceu logo depois que eu comecei a trabalhar nesse restaurante, eu fiquei com muita dor no dente. Antes de vir para Portugal, eu removi um siso no Brasil. E eu pensei, bom, depois eu removo os outros. Não deu nem tempo, coisa de 1 mês, 2 meses mais ou menos que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, eu já tive que fazer a remoção de 2 sisos. Eu paguei por 3, eu ainda tenho mais um para retirar que eu não voltei até agora por conta de logística de trabalho. Eu tenho que ficar dias em casa, porque aqui assim... Quando tu tem um contrato de recibo verde, é basicamente como se você tivesse um contrato de PJ no Brasil, como se você tivesse MEI. Ou seja, se você não trabalha, você não ganha. E eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar em casa de novo. Eu consegui bater as minhas 2 folgas, porque nesse trabalho em uma semana eu tinha 2 folgas, na outra semana eu tinha 1 folga. Então eu consegui aconselhar. Na semana que eu tinha 2, fiquei 1 dia em casa a mais, então eu só perdi 1 dia de trabalho. Porque se dependesse da questão, eu acabaria ficando 3 a 4 dias sem receber. Isso não é viável para quem acabou de chegar e principalmente para quem conseguiu um trabalho e é o primeiro trabalho. Quem assistiu o meu último vídeo sabe o
trabalho, o rolê que eu tinha que fazer para sair de onde eu morava para chegar até o centro do Porto. Então, tipo assim, recentemente também, no final do ano, por volta de novembro, eu me mudei. Agora eu moro mais numa região central do Porto. Antes eu morava em Vila Nova de Gaia, bem no fundo de Vila Nova de Gaia. Agora eu já moro um pouco mais próximo do centro do Porto. São cerca de 5 quilômetros mais ou menos. Tem uma paragem de autocarro não, de metro. A 10 minutos andando, tem muitos autocarros próximos. Eu chegava no trabalho em coisa de 30 minutos, o que antes demorava 1 hora ou mais. Hoje também eu tenho a opção de vários autocarros perto de casa. Antes eu não tinha isso, eu só tinha 1 ou 2 caminhonetas e tinha aquela outra opção que eu tinha que andar tipo 40 minutos para conseguir pegar uma outra caminhoneta. Então, tipo assim, era muito complicado, era muito difícil todo o rolê que eu tinha que fazer. Hoje em dia eu não tenho essa dificuldade. Eu tenho tudo aqui perto, eu tenho supermercado, eu tenho hospital, tem shopping, tem tudo aqui perto, sabe? Antes, para eu ir num supermercado, eu tinha que pegar uma caminhoneta e tinha que aguardar ela tipo de hora em hora, e se ela não passava eu tinha que esperar mais 1 hora, ou se eu fosse andando eu tinha que andar de 40 a 50 minutos para chegar no supermercado. Hoje em dia, menos de 10 minutos, coisa de 5 minutos eu já tenho 4, 5 opções de supermercado aqui perto. É uma coisa muito prática, facilita muito a vida e é muito mais leve a vida quando tu mora mais perto. Mas eu sei que eu tive que passar por esse processo de onde eu tava, que era longe, fazer essa caminhada toda para que eu conseguisse estar onde eu tô, e deu tudo certo e as coisas estão fluindo e tá dando tudo muito bom, sabe? E a tendência é cada vez melhorar. Então, assim, é um processo difícil, é um processo complicado. Se tu não tem psicológico, cara, não venha. Tem que ter um psicológico forte, porque é difícil. Graças a Deus, desde que eu cheguei aqui, eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em voltar pro Brasil. Mas olha, é difícil. Eu tenho certeza que muita gente que me pergunta, como que tá aí as coisas e tal, tudo mais, não consegue, não ia aguentar, ia voltar pro Brasil assim, tipo, no primeiro, no segundo mês, porque e é difícil de conseguir trabalho, eu não consegui abrir a conta, transporte público, não sei o que e tal. Cara, não venha. Se você é esse tipo de pessoa que não aguenta dificuldade, nem tenta. Mas assim, se você for vir, venha com um psicológico forte, porque é difícil. Agora, depois de 1 ano, que é o que eu sempre planejei, eu falava, em 1 ano as coisas vão se acertar, as coisas vão se resolver, vai começar a dar certo, e dá. E assim, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito esforçado, eu não passei vontade, eu comprei coisas que eu queria, eu comprei minha bike, por consequência, isso é outra coisa também, a minha conta de delivery, depois de 1 ano eu consegui ativar ela, e hoje eu fiz a minha primeira entrega. Mas assim, tu tem que trabalhar muito. Então, eu consegui comprar minha bike, eu consegui comprar um tênis que eu sempre quis. Meu sonho sempre foi ter um Jordan, e eu consegui comprar um Jordan aqui, sabe? Eu consigo comprar coisinhas pequenas que eu quero, eu consigo me programar para comprar coisas mais caras. Eu fui no estádio assistir um jogo do Porto, eu fui para Lisboa, eu fui para Espanha, sabe? Foram poucas coisas assim, mas foram conquistas que pra mim, sei lá, não tem dinheiro que paga, apesar que foi o dinheiro que pagou, sabe? Mas eu sei que é tudo fruto do meu esforço e eu vou conseguir. Outra coisa que aconteceu recentemente também foi que chegou a minha entrevista da AIMA, eu fiz a minha entrevista da AIMA, eu levei todos os meus documentos pra lá. Então, assim, agora eu só tenho que aguardar esperar o cartão, e quando chegar o cartão eu já vou ter a minha residência, e nisso eu posso viajar, eu posso fazer praticamente o que eu quiser, consigo tirar minha carta de condução, que é uma coisa que eu pretendo fazer em breve. Então, assim, é processo, são tudo etapas, sabe? Você começa de baixo, sem nada, você nasce de novo e você vai conquistando essas coisas, e é isso que aconteceu comigo. Sobre onde eu moro também, eu continuo morando num quarto individual. A diferença é que lá eu morava num lugar que eles sublocavam o quarto pra mim. Então, assim, era uma casa mais completa, era mais organizada, era mais bonita, era uma casa de família. Era um colega de um amigo meu que era de Jundiaí também, então ele me indicou esse local. Eu tinha o meu quarto, que tinha guarda-roupa, que tinha tudo bonitinho, era um quarto grande. Hoje eu moro num quarto um pouco menor, eu pago um pouco mais caro. Antes, naquele quarto, eu pagava com tudo incluso 250 euros, entre contas, arrendamento e tudo mais. Hoje eu pago 275 só de arrendamento, mais as contas, então fica em torno de 320, 330. Esse mês eu paguei a minha renda, foi 330 euros, mas geralmente não passa mesmo de 350 euros. Então é assim, eu pago um pouco mais caro,
mas eu tenho a facilidade de morar um pouco mais perto. Antes, para ir pro trabalho, eu tava gastando muito com Uber. Eu chegava a gastar de 100 a 200 euros por mês de Uber, porque o autocarro não passava, porque eu precisava fazer alguma coisa com emergência, e então eu gastava muito dinheiro com Uber. Então acabava que os 250 que eu pagava virava 350, virava 400 euros. Hoje em dia é só aquilo mesmo, e Uber, assim, eu gasto em coisas esporádicas, coisas que eu preciso, e mais de um conforto. Ok que também eu ainda não tenho a carta de condução, mas mesmo que eu tivesse, eu ainda não via a necessidade de ter um carro. O transporte público, por mais que às vezes atrase, por mais que às vezes falhe, ele funciona muito bem, tem transporte para todo lado. Aqui no centro do Porto tem metro, tem comboio, tem autocarro, para todo canto que você for. O Movit é um aplicativo muito essencial na vida de qualquer pessoa que vir para cá, porque ele tem o lance de mostrar o horário preciso em alguns autocarros, em alguns metros, que realmente, então tipo, tu tá na paragem aguardando o transporte que você precisa, você vai olhar lá, o horário preciso, próximo transporte que você vai pegar vem em 3, 4 minutos, ele realmente vem em 3, 4 minutos. Tem alguns que não tem o horário preciso, então tipo assim, você tem que dar sorte. Às vezes ele vai passar no horário que está no aplicativo, às vezes não, mas ele dá uma estimativa média mais ou menos de quanto tempo você vai esperar. Nessa troca de trabalho que eu tive também para sair do trabalho antigo, eu tive uma certa dificuldade na questão de logística, porque primeiro me informaram que eu tinha que enviar um e-mail, eu enviei o e-mail, eles disseram que não era válido, depois disseram que eu tinha que enviar uma carta registrada, eu enviei a carta registrada, disseram que não receberam a carta, eu insisti, falei que eu enviei a carta, que eu tinha um comprovante, que eu mandei, e, bom, o negócio de uma carta que eu enviei, um e-mail que eu enviei no dia 22, e depois que eu enviei a carta, eu só consegui ter uma resposta por volta do dia 7, então tipo assim, foram 2 semanas, e eu já tava para começar um trabalho novo. Eu acabei desistindo, saí antes, mas ainda recebi uma graninha, porque, como eu tinha dito, depois dos 3 meses de contrato, de recibo verde no caso, eu peguei o contrato de trabalho, então eu tinha que dar o aviso prévio para casa de mais ou menos 30 dias e tal, mas enfim, acabou tocando um pedido aqui perto de casa, a entrega também para fazer perto de casa, e também a última já tá dando horário, eu tenho que chegar em casa, tomar um banho para ir pro meu trabalho. Bom, como eu disse, foi um processo complicado para sair da empresa, mas deu tudo certo, foi só uma questão de logística deles que não é muito boa, sabe, mas enfim, deu certo. Bom, eu vou deixar os comentários aí para que vocês tirem dúvidas nessas questões de o que aconteceu nesse 1 ano, que eu não falei nesse vídeo. Eu posso fazer um vídeo de perguntas e respostas no próximo, com as perguntas que vocês deixarem. Então é isso, forte abraço e até a próxima aí, valeu!